Prezados companheiros do Centro Espírita Allan Kardec, é com grande satisfação que nós estamos aqui, nesse encontro simpático, para falar de um tema do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar para os companheiros sobre crueldade, duelo e pena de morte na visão espírita. Eu vou abordar as perguntas referentes a esse assunto, não numa sequência, mas vou fazer as perguntas de forma alternada para que vocês possam acompanhar o raciocínio, até porque os assuntos se entrelaçam. Então, dessa forma, nós vamos falar de forma saltada. Espero que todos gostem dessa oportunidade que estamos tendo. Para que todos possam ter uma ideia, Kardec organizou o Livro dos Espíritos de maneira extremamente didática. A diferença de tempo entre a elaboração da primeira edição do Livro dos Espíritos e o momento que nós estamos vivendo, já temos aí uns quase 170 anos, 160 e poucos anos, de 1857 até agora, nós temos mais ou menos 160 e poucos anos. E esse intervalo de tempo não mudou muito a história da Terra e a história da humanidade dentro de um contexto de ordem moral. Falar sobre crueldade, a crueldade do homem para com o homem, pesquisando de forma mais aprofundada, pegando as perguntas, vamos observar o seguinte, que Allan Kardec perguntou ao Espírito da Verdade se um homem de conhecimento, um homem com uma cultura elevada, um homem com um estudo bastante aprimorado, por que esse homem ainda comete erros tão graves? E nós podemos ver que essa pergunta que Kardec fez na década de 1850, ela não é muito diferente, porque ele poderia até perguntar por que determinados políticos, por que determinados governantes, pessoas com conhecimento, com uma bagagem de vida, elas não têm um comportamento moral compatível com a sua posição. Uma pergunta extremamente contemporânea para nós. E, lendo a resposta dos espíritos, chegamos à seguinte conclusão, pelo que ele escreveu ali, que o homem, o espírito melhor, que se encontra encarnado naquele corpo, vivendo uma determinada personalidade ou identidade num determinado momento, é um espírito atrasado. Um espírito atrasado que não teve oportunidade de promover a sua evolução moral, e ele é facilmente assediado por espíritos desencarnados que vibram em um padrão muito parecido. Então, por exemplo, nós poderíamos dizer que se o personagem, não vamos colocar nenhum título nele, mas se o personagem ele tem um arrastamento moral e ele sofre um assédio, esse assédio pode levá-lo a cometer um desatino, porque moralmente ele não é uma criatura evoluída. Por conta disso, a gente vê na história determinados governantes que foram tiranos, determinados governantes que decretaram a morte de muitas pessoas, que promoveram guerras,
que conduziram países à destruição, à miséria humana. E aí nós nos perguntamos, parece que o indivíduo chegou ao poder não para promover a evolução da sociedade, mas para tirar algum proveito em causa própria. Podemos pegar um personagem, me perdoem, mas a gente pode falar, porque é um personagem da história, que teria a incumbência de mudar os rumos da história da humanidade, Napoleão. Napoleão, quando ele chegou ao poder na França, a vaidade, a prepotência foi tão grande que ele se tornou um imperador, ele se coroou imperador dos franceses, e ele acaba governando com tamanha autoridade, semelhante aos reinos absolutistas que ele havia derrubado. E a Napoleão, ele vai fracassar na sua missão. Tanto é que o irmão X, Humberto de Campos, por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, ele vai deixar para nós a história do encontro de Napoleão e Kardec. Napoleão é conduzido espiritualmente em desdobramento às esferas mais elevadas pouco antes de Kardec reencarnar, porque Napoleão já estava fugindo totalmente à sua programação reencarnatória. Ou seja, o espírito de Napoleão, quando ele chegou ao ápice de toda a sua trajetória como militar, a vaidade foi tão grande que ele acabou, infelizmente, se afastando da sua proposta, que era levar os princípios da Revolução Francesa de igualdade, fraternidade, liberdade a todos os cantos da Europa. E com isso, Napoleão não foi o único. Muitos outros também acabaram seguindo o mesmo caminho. Mas nós precisamos entender que a crueldade humana, ela é fruto da imperfeição do homem. No livro, há um livro de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, que Chico psicografou uma mensagem onde Emmanuel diz o seguinte. Agora não estou me lembrando do nome do livro, estou me lembrando da mensagem. Que a maior parte dos espíritos que ocupam o orbe terrestre são espíritos que se desenvolveram a partir da formação do planeta Terra. Um ou outro é que vieram de um outro orbe para cá, espíritos missionários. Então é surpreendente, mas isso ajuda a entender por que ainda no planeta Terra prevalece o atraso. Por que nós somos um planeta de provas e expiações? Porque a grande maioria dos espíritos encarnados são espíritos muito atrasados moralmente. Aí até poderiam perguntar, mas e a ciência? E o estudo científico? O estudo científico, a ciência, a reeducação do homem ajuda, mas ela não é determinante. Por quê? Porque existe um descompasso entre a evolução moral e evolução intelectual. A evolução moral, ela não acompanha a evolução intelectual. Às vezes, ela é um pouco mais lenta. O homem, intelectualmente falando, ele aprende muita coisa, mas moralmente se faz necessário testemunhos, e nem sempre isso acontece. A prova é que desde a antiguidade, digamos, desde a Idade Média para cá, quando se falava em justiça, era como se a palavra justiça fosse um sinônimo de vingança. E, por isso,
Todos os povos, quando desejavam justiça, desejavam se vingar dos seus agressores. A coisa chegou a um tal ponto que, para diminuir a mortandade entre os exércitos, os governantes resolveram encontrar campeões, para que esses campeões lutassem contra um campeão do outro exército. Pelo menos eles decidiram que uma disputa entre os campeões poderia garantir a sobrevivência de muitas pessoas. Então a gente vê em alguns filmes épicos que o campeão de um povo enfrentou o campeão de outro, para que não ocorresse uma mortandade excessiva dos soldados. Com o passar do tempo, essa imperfeição moral que conduz os homens a uma crueldade por conta do seu atraso pessoal, contribuiu para disputas, duelos. Quando nós falamos em duelos, as pessoas imaginam, por exemplo, aquelas cenas que até tem em desenho animado, que os dois indivíduos pegam uma arma, ficam de costa um para o outro, começam a andar e, de repente, eles vão se afastando, chega num determinado ponto, se viram e atiram um para o outro. Isso foi tão comum na Idade Moderna que existem nos museus armas de duelo, armas feitas por especialistas para que tanto desafiado quanto desafiador, né, se a gente pode dizer assim, pudessem lutar. Mas, por exemplo, em alguns países, as lutas de esgrima, de espada, eram muito grandes. Então, se alguém, por acaso, ofendesse a honra de uma outra pessoa ou uma família, um indivíduo ofendesse a honra de um outro elemento da outra família, os desafios eram muito comuns. Para vocês terem uma ideia, no Japão, o Japão feudal, os duelos eles eram registrados para que a comunidade, assim como o magistrado do lugar, soubesse que havia ocorrido um desafio. Aquilo era registrado por escrito. E os duelos aconteciam em praça pública e todo mundo assistia. Era lido o desafio, assinado pelo aquele que desafiava e o que aceitava o desafio. E ocorria o desafio. E se o desafiante morresse, o desafiado matasse o desafiante, era tudo bem. Não havia problema nenhum. Por quê? Porque aquilo era um duelo legal, se nós podemos dizer assim. Então, a sociedade legalizou esse tipo de loucura, que se arrastou durante muito tempo. Ainda hoje, em países que se dizem desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, nós temos situações onde o sentimento de vingança, de lavar com sangue a honra de uma determinada família, de uma determinada jovem, do nome daquela família, levou determinadas regiões, não vamos comentar quais sejam, mas aonde famílias estabeleceram uma rixa acirrada, não apenas no nosso país, mas países vizinhos também. Isso tudo é uma questão cultural? Mas essa questão cultural reflete a evolução moral das pessoas. Porque quando a gente fala em crueldade, os povos da Idade Antiga tinham a prática da guerra para aprisionar escravos. E alguns se lucupletavam ou sentiam prazer em promover as batalhas, as contendas. Haja vista que, na época do Império Romano, todos os homens presos eram levados à escola, se a gente pode dizer que era uma escola de gladiadores, para que eles fossem treinados para se apresentarem nos circos máximos, um coliseu,
para lutar contra os gladiadores profissionais, porque haviam aqueles profissionais. As lutas entre gladiadores, elas duraram muito tempo. E a população ia para lá. Havia uma política chamada política do pão e do circo, onde se distribuía pão para a população, e a população ficava na arquibancada assistindo aqueles espetáculos dantescos, aonde muitos morriam, a grande maioria. Por quê? Porque às vezes eram pessoas comuns que haviam sido aprisionadas nas guerras de conquista. Aqueles que tinham alguma habilidade, que tinham alguma eram profissionalizados, às vezes eles eram aproveitados para o trabalho doméstico, como acontecia em Roma, para serem professores dos filhos dos romanos. Mas aquelas pessoas mais abrutalhadas, pessoas que trabalhavam na agricultura, ou pessoas que não tinham nenhum conhecimento, não sabiam ler e escrever, elas eram levadas para as lutas nos coliseus. E durante muito tempo, quem assistiu aquele filme Gladiador, há coisa de mais ou menos uns 20 anos, tem ideia do que seja, de como era a realidade. Está vindo aí um novo filme Gladiador, que vai dar uma continuação mostrando como é que funcionava esse tipo de disputa, esse tipo de justa, aquelas lutas, né? As lutas aonde os homens lutavam até a morte. Eu estava assistindo outro dia televisão e estava assistindo um pedacinho do filme Barrabás, aonde Barrabás ele teve que, num coliseu, se defender de um gladiador que já havia recebido a sua liberdade através de uma espada de madeira que ele recebia. Essa espada de madeira era o Gladius, se eu não me engano, o nome eu não tenho muita certeza, em que ele tinha a liberdade dada pelo governante daquele local, principalmente quando a luta agradava a todos e consideravam que aquele homem fez por onde merecer. Mas para onde ele fazer por merecer a sua liberdade, ele teve que tirar a vida de outro homem. Digamos que a violência, a crueldade, ela é uma coisa histórica que nós trazemos na nossa natureza espiritual. Porque não evoluímos moralmente o suficiente. Poderíamos ter evoluído? Sim. Mas como cada um evolui num ritmo diferente, nós passamos por várias situações em diferentes reencarnações. Se tivemos que ser um soldado, lutar para nos defender, é uma coisa, mas o homem não amadureceu o suficiente a ponto de perceber que nos 10 mandamentos que nós recebemos de Deus, 10 mandamentos esses conhecidos pela lei mosaica e que chegou até nós, nós não podemos infringir como não matarás. É um dos mandamentos que, infelizmente, até hoje, alguns desses mandamentos, a gente não consegue cumprir todos eles. Por quê? Porque o homem ainda deixa a desejar. E olha que nós, coletivamente, gostaríamos que a Terra se tornasse um planeta melhor. Mas como que a gente pode esperar que a Terra se transforme num mundo de regeneração se nós ainda estamos chumbados num mundo de provas e expiações? Porque não basta eu conhecer, por intermédio do estudo dessas obras que estão aqui, não basta eu conhecer certas verdades espirituais, eu tenho que vivê-las, eu tenho que praticá-las, eu tenho que ser coerente. E nós, no nosso dia a dia, sabemos perfeitamente que a gente consegue resolver uma coisa ou outra. Em função disso, estudando um pouco as perguntas
do Livro dos Espíritos, a gente nota que, historicamente, o ser humano ele não evolui como um todo. Ele evolui por partes diferentes. Então, uma determinada parte evolui menos, outra parte evolui mais. Então, é que nem um aluno na escola pública, onde ele é muito bom em história, geografia, ciências, educação artística, inglês ou francês, como era antigamente, mas ele é péssimo em matemática e português. Ou seja, as ciências humanas, ele é muito bom. As ciências exatas, física, química, matemática, ele é péssimo. Ele não consegue ter um pensamento subjetivo para entender essas ciências exatas. Mas ele entende bem as ciências humanas. Dessa maneira, o que vai acontecer? Nós precisamos estudar, precisamos nos conscientizar, precisamos viver, precisamos dar um testemunho, porque nós sabemos perfeitamente que somos espíritos que já tivemos outras vidas, ou seja, já tivemos outras encarnações. E provavelmente vamos ter futuras encarnações. Acreditamos na vida futura. E se nós acreditamos na vida futura, a gente tem que se preparar melhor. Porque se eu tive encarnações lá atrás e não consegui resolver tudo que eu gostaria, eu trago um arrasto muito grande de outras existências, eu preciso me preparar melhor para as encarnações futuras. Porque aquilo que eu não consegui resolver nessa, eu vou resolver na próxima. Então, eu sei que ainda existem resquícios de maldade que eu sou portador. Talvez menos do que as últimas encarnações. Mas ainda assim, esse resquício de maldade interfere muito. Pode não interferir nos meus atos, mas vai interferir nas minhas formas de pensamento. E vocês sabem muito bem que às vezes a gente vê uma situação, você não diz nada, mas você pensa. E nós precisamos até burilar os pensamentos. Como? Não pensando determinadas coisas, não desejando mal para o outro pelas formas de pensamento. Ah, mas isso é muito difícil, mas não é impossível. A gente tenta até onde é possível ir. Há coisas da minha vida, e provavelmente na vida de todos os amigos aí, que nós nunca fizemos, mas tem outras que a gente já fez. Então, nesse contexto, nesse combo, como se usa muito hoje falar disso, nesse combo de atitudes, tem atitudes deploráveis, mas tem atitudes nobres. O que a gente precisa fazer é contrabalançar na balança espiritual para que as nossas atitudes positivas, que o nosso testemunho positivo, ele consiga se sobrepor às atitudes negativas. Se em outras encarnações eu tive uma atitude infeliz, tirei a vida de uma pessoa, achando que eu estaria resolvendo um problema na minha vida, eu cometi um grande erro. Primeiro, porque eu criei um desafeto. E segundo, pela lei da reencarnação, eu posso encontrar esse desafeto hoje, reencarnado dentro da minha família, ou próximo à nossa família. E aí, eu vou ter que tentar resolver numa convivência que vai ser extremamente difícil, um problema que eu causei. Eu causei. Não foram os outros, não. Eu estava comentando com os amigos que Chico Xavier ele já nos legou obras muito interessantes, obras para nós refletirmos. Emmanuel, de 1937. Tem outras obras também que elas sugerem que a gente pare para pensar. Nós temos que dar um testemunho, mas esse testemunho tem que ser coerente. Rumo Certo também é outra obra que nós também precisamos, porque os aconselhamentos de Emmanuel, cada capítulo de um livro,
é um aconselhamento para a nossa reflexão. Nós não vamos mudar de uma hora para outra. Eu posso trazer no meu coração um resquício de uma maldade que eu pratiquei em vidas anteriores, que hoje eu talvez não pratique mais. Mas esse resquício, essa borra de lembranças, ela vai, digamos assim, mudar a química mental que eu tenho. Eu posso não levantar a mão para agredir uma pessoa, mas eu ainda sou portador de emoções adoecidas de um passado. E para isso eu preciso me modificar. Às vezes, quando a gente vê uma pessoa tendo uma atitude de crueldade para com um animal, aquilo nos incomoda profundamente. Por quê? Porque aquela atitude nos leva a perceber que as emoções que eclodem, elas ainda existem no nosso mundo íntimo. Nós identificamos no outro o sentimento que nós gostaríamos que não existisse mais no nosso coração. Tanto é que nós estamos vendo esse problema que está acontecendo no Rio Grande do Sul, agora no mês de maio de 2024. A grande quantidade de animais que estão sendo resgatados. Um número impressionante por conta de toda a extensão da tragédia das enchentes. A gente vê a condição em que aquelas pessoas se encontram. Eu diria que a enchente não poupou ninguém, socializou, pegando o indivíduo que mora na periferia e o indivíduo que mora no centro da cidade. Pessoas de diferentes níveis sociais que foram afetados, direta ou indiretamente, obrigando essas pessoas a um testemunho de perda de todos os bens materiais. Isso é uma coisa complicada, muito complicada. Há momentos que nós podemos aprender pelo amor ou aprender pela dor. E às vezes o Espírito pede para passar pelaquela prova, para que ele possa, no sofrimento, burilar uma atitude imprudente de um passado, que ele causou a ele mesmo. Então, a questão do duelo. Eu posso, numa vida passada, vou citar um exemplo prático, ter desafiado um rapaz que mexeu com a minha irmã. E ele aceitou o duelo. Era um duelo de espadas. Eu não era um espadachim tão bom, mas ele era. E ele tirou minha vida. E eu chego no plano espiritual clamando por justiça, porque aquele homem que eu desafiei, ele me tirou a vida. Aí os espíritos se aproximam e dizem: mas você não tem direito a isso. Você cometeu suicídio, porque você sabia que ele era melhor que você. Se você tivesse deixado relevado, você hoje não estaria aqui nessa condição. Porque você se expôs a um risco desnecessário. Muitos daqueles que perderam sua vida através do duelo sabiam perfeitamente que eles poderiam matar ou morrer. Conheço casos de que tanto o desafiante como o desafiado morreram os dois, porque ambos eram bons atiradores, ambos acertaram de forma fatal o seu adversário. Um morreu primeiro e o outro morreu depois. E com isso, nós perguntamos, eles resolveram o problema? Não, criaram outro para eles mesmos e para a família, gerando dor e sofrimento. Resultado da crueldade humana, um desdobramento da crueldade que ele já trazia no seu íntimo.
Quando nós chegamos ao ponto de condenar a morte, a pena de morte, como alguns países possuem a pena de morte, achando que eliminando o infrator, o delinquente, nós estaremos resolvendo o problema? Não. Nós estamos, pelo contrário, gerando um problema talvez até pior. Porque, desde a época da Revolução Francesa, voltando àquela época, aquele comentário que Napoleão ele deveria ter levado os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, ao condenar o indivíduo à pena de morte, como naquela época se condenava a guilhotina, você tirava ele da circulação, mas ele, na condição de espírito imortal, invisível, continuava agindo, atuando sobre seus agressores. Nós conhecemos casos de indivíduos, como Chico Xavier contava a história, que ele tinha um sobrinho. O sobrinho era deficiente e, segundo o Chico havia percebido, o sobrinho tinha sido, na época da Revolução Francesa, se não me engano, um juiz que condenou muitas pessoas à morte na guilhotina e aproveitou a oportunidade para se desfazer de todos os seus desafetos, condenando à morte também. E esses desafetos passaram a persegui-lo de forma bastante terrível. André Luiz, no livro No Mundo Maior, conta o caso também, quando ele foi visitar um hospital onde haviam crianças excepcionais. Havia um menino, uma menina, se eu não me engano, ou um menino, onde Calderaro, que era o mentor do grupo, apresentou a André Luiz. Aquela criança com uma aparência muito estranha. André Luiz perguntou o que aquela criança havia feito. E Calderaro explicou que aquele espírito em vidas passadas havia ocupado um cargo de mando. Está em um capítulo do livro do Mundo Maior. E que havia condenado várias pessoas à morte. Era um juiz que, da mesma forma que esse sobrinho do Chico, aproveitou a oportunidade para mandar todos os seus desafetos para a morte. E seus desafetos se tornaram perseguidores implacáveis do invisível, levando a ele a um processo de perturbação. E a espiritualidade, ela achou melhor colocá-lo naquele corpo cheio de comorbidades, né? Comorbidades, para que os seus perseguidores não o encontrassem. Então, muitas das vezes, as crianças portadoras de necessidades especiais, com comorbidades, está até difícil de falar, acontecem para que eles fiquem escondidos dos seus perseguidores no plano espiritual. Então, é uma coisa assim que a gente pensa, puxa, mas não poderia ter sido evitado? Às vezes é muito difícil, porque o espírito nem sempre ele deseja se melhorar. Da mesma forma que, na época da Revolução, antes da Revolução Francesa, quando os iluministas estavam desenvolvendo todo o seu trabalho de Terreau de Lambert e outros, eles chegaram à conclusão, vejam, essa conclusão foi chegada pelos iluministas franceses por volta de 1760, que o delinquente, ele era delinquente porque ele não tinha tido uma família, uma educação, uma orientação. E mandá-lo para a prisão não ia adiantar nada, porque punir o homem não iria resolver nada. A solução era educar o jovem, para que esse jovem educado fizesse escolhas mais acertadas. Isso na época da Revolução Francesa. Aí a gente para e pensa assim, nossa, na época da Revolução Francesa eles já tinham essa visão? Já. Mas às vezes você numa escola,
na escola da vida, você vê que nem todos os jovens estão preparados para serem educados. Nem todos os jovens aprendem no mesmo ritmo. Então, com isso, nós temos que ter um pouco mais de tolerância. E alguns países que têm a pena de morte como uma lei estabelecida, onde o governador do estado, ele que assina a pena de morte, não resolve o problema. É uma forma, digamos, do uso da força. Mas o Estado ele quer se desobrigar da função de dar a essas pessoas a educação, a ajuda necessária para poder auxiliá-los no seu processo de evolução pessoal. É lógico que nós não vamos deixar um indivíduo que é totalmente desequilibrado causar a morte de outras pessoas. Mas a pena de morte não resolve nada. Simplesmente tira o indivíduo de circulação, mas ele permanece no plano espiritual. E às vezes é pior. Muito pior, porque o corpo físico é a prisão mais apropriada. Porque se ele ficar encarcerado em algum lugar, mas pelo menos um local em que ele tenha a oportunidade de trabalhar, na oportunidade de ser útil, na oportunidade, numa oficina, aprender um ofício, como existem aquelas prisões que são verdadeiras fazendas, que são verdadeiras escolas onde os presos eles podem exercer um ofício e esse ofício vai abatendo da pena dele, ele vai trabalhando e a cada dia trabalhado. Mas existe uma desigualdade muito grande. E não são todas as pessoas que querem passar por esse processo para se reabilitarem. A fala ela tem o objetivo de mostrar que a crueldade e a violência, a pena de morte, ela não resolve. Quando Kardec organizou isso, naquela época, era uma coisa formal. A crueldade humana, na época do Império Romano, um patrício, ele poderia, por ser patrício, condenar um plebeu à morte. Principalmente se esse plebeu ele estivesse sob seus cuidados. Ele podia chegar e condenar. Ele tinha essa autoridade. Com o passar do tempo, a legislação humana foi se modificando. O cristianismo mudou muito a relação das pessoas olharem uma para a outra. Houve uma mudança nesse olhar. Porém, as pessoas, por não entenderem a ideia da vida futura, a boa nova que Jesus trouxe, é uma coisa delicada. Para que a gente possa ir finalizando, existe na televisão fechada, uma TV a cabo dessa, que está com uma série chamada Os Escolhidos. Muito interessante, aonde passa a vida de Cristo mostrando como realmente poderiam ter sido os apóstolos. E Jesus, numa visão muito interessante, que mostram que as pessoas não eram melhores. Jesus escolheu aqueles homens porque sabia que havia um potencial ali, mas eles eram pessoas comuns, como nós somos. Porque estão no mundo para evoluir, estão no mundo para se tornar pessoas melhores. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos socializar, nós precisamos exercer a prática da caridade, do amor ao próximo para com os semelhantes. Eu vou comentar uma coisa para que a gente possa finalizar. Nós, como eu disse aqui, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que diz claramente: o espírito que habita o meu corpo, ou melhor, eu, como espírito imortal, eu não sou uma criatura tão evoluída quanto eu gostaria que fosse. Por isso, ainda, eu acabo me locupletando em coisas desagradáveis. Dessa forma, eu tenho que admitir que eu sou um espírito atrasado, que tento fazer o que é possível, o que está ao meu alcance.
Algumas pessoas que dizem: pau que nasce torto vai morrer torto. Eu não tenho jeito, eu não vou conseguir me modificar. Mas não adianta a gente colocar as coisas nesse patamar. Nós precisamos dizer o seguinte: eu vou tentar errar menos, eu vou tentar me evangelizar, eu vou tentar uma reeducação moral de emoções. Paralelo à minha vida, do jeito que ela é, eu vou tentar fazer o que estiver a meu alcance para errar menos, mas paralelo, eu vou tentar ter atitudes positivas para que possam, naquela balança que nós conhecemos tradicional de 2 pratinhos, que tem o equilíbrio, possa contrabalançar as minhas atitudes equivocadas com atitudes positivas. Nós temos que conduzir a nossa vida assim. Eu não posso esperar eu me tornar um ser humano melhor para poder me dedicar ao trabalho espiritual, nem o trabalho assistencial. Eu tenho que, do jeito que sou, fazer o que estiver ao meu alcance. E me manter alerta, vigilante, para recair o menos possível nas minhas contradições, que existem. Todos somos portadores de contradições. Quando a gente vai lendo as perguntas do Livro dos Espíritos, a gente poderia ir até ticando. Isso aqui eu ainda não consigo resolver. Isso aqui eu já consigo mais ou menos. Porque tem coisas que não é que a gente não queira. Se a gente for fazer do jeito que está ali, a gente às vezes até consegue, mas a gente tem que forçar a nossa natureza. O conhecimento da doutrina nos leva a parar para pensar. Tem coisas que eu ainda faço em que eu não deveria fazer. Por quê? Porque eu vejo intelectualmente que são coisas erradas. A partir desse momento, eu começo gradativamente a migrar. O homem velho vai ficando mais distante e eu vou me aproximando daquele ser que um dia eu gostaria de me tornar. Essa transição, ela não é de hoje para amanhã. Eu vou começar nessa encarnação para daqui a 2 ou 3 conseguir me tornar a criatura que eu gostaria. Porque tem coisas que vão implicar em uma renúncia e um testemunho. Nessa encarnação, não sei se eu terei tempo hábil para promover isso. Eu vou precisar reencarnar de novo, trazendo no meu inconsciente todo esse conhecimento, zerar, como dizem, né? E provavelmente ter que lidar melhor com os meus impulsos para me conter e tentar colocar em prática o que eu estou aprendendo nessa encarnação. É uma tarefa que me chama a atenção. Não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível. Conseguir superar nossas falhas morais é um dos grandes desafios reencarnatórios. E ajudar o próximo para que ele também supere as suas. Às vezes a gente leva algum tempo encarnado para que a gente possa perceber o que a gente tem que mudar. 10, 20 ou 30 anos. Por quê? Porque a nossa sociedade acaba assinando como certo uma série de coisas, endossando como uma coisa certa, coisas que com o tempo a gente descobre que não são tão certas assim. Nós vamos nos modificando gradativamente, vamos amadurecendo, vamos relevando uma série de coisas e vamos tentando nos aceitar como nós somos. Mas essa aceitação é para nos ajudar nesse processo de transformação interior. Meus amigos, eu desejo a todos uma noite de paz, uma noite de luz. Ou, dependendo do horário, se nós estivermos mais cedo, tá? Que Jesus abençoe os companheiros. E os convido para uma singela prece. Uma singela prece para que vocês, aonde estiverem, possam
parar um pouquinho, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, para agradecer. Obrigado, Senhor, por esse encontro simples, singelo, aonde nessa troca de informações estamos procurando compartilhar ideias para que essas ideias possam ajudar alguém em algum lugar, encarnados ou desencarnados. Que as bênçãos do mais alto permaneçam junto a todos nós. Que Jesus, nosso divino e amado Mestre, nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Eu desejo aos amigos muita paz e que a gente possa se encontrar outras vezes. Um grande abraço fraterno em todos. Até um próximo encontro.